Boa noite. Nós vamos, então, começar a sexta aula hoje e, antes deste início, vou fazer as perguntas que foram encaminhadas por e-mail. A primeira delas é de Antônio Zanolo Neto. Ele fala da dificuldade de investimento em cartório deficitário. É um tema paralelo em relação ao tema que a gente está trabalhando aqui, mas eu me reportei a título exemplificativo na aula anterior sobre a necessidade de uma permanente investimento nos cartórios. É óbvio que isso vai variar conforme a renda de cada cartório, ninguém vai exigir mais do que a renda de que cada um ganha no cartório. Se o cartório for deficitário, ele vai ter dificuldades realmente em manter um padrão de investimento elevado. Então, o ponto é esse. A questão relacionada aos cartórios deficitários, existe o fundo para tentar atender a esses cartórios e é óbvio que há necessidade de uma permanente atualização dessas questões relativas aos atos gratuitos, especialmente do registro civil, não é? Porque isso realmente, a cada dia, pode gerar complicações maiores, especialmente para aqueles cartórios que estão em distritos ou pequenas comunidades. E a revisão em relação a esta lei ou aos critérios do fundo, tudo, existe uma comissão que gerencia o fundo e gerencia esses problemas, que acho que isso deve ser reportado a essa comissão para os estudos necessários. Lourenço Tabelião de Santo Anastácio envia uma pergunta também sobre o protesto do fiador num contrato de locação. Se é possível fazer o protesto, então, do fiador no contrato de locação, quando ele é indicado pelo apresentante. O tema da locação vai ser tratado na aula de hoje, então a gente vai tratar um pouco mais aprofundadamente do tema do protesto do contrato de locação, e isso envolve fiador. Mas antecipando um pouco a aula, então, eu diria que é possível, sim, o protesto do fiador, especialmente em conjunto com o do devedor locatário, não há nenhum óbice disso. Há um pouco de dificuldade de alguns em entender o protesto do fiador sem o protesto do locatário. E, a meu ver, o tema aí deve ser resolvido conforme a análise do contrato. Analisando bem o contrato, a gente vai perceber se o fiador ele é ou não solidário ao pagamento, se renunciou ao benefício de ordem, ele não responde subsidiariamente. Nesse caso, pelo teor do contrato, então, poderia até protestar tanto um quanto o outro pela solidariedade que há. Mas se não houver nenhuma cláusula de renúncia ao benefício de ordem ou de solidariedade do fiador em relação ao locatário, então não é possível o protesto apenas do fiador. A Elaine Alves manda uma pergunta também. Não é pergunta. Ela não localizou o material didático e quer saber o endereço para poder baixar o material das aulas. Então, o que me passaram do endereço é o seguinte, protestosp.com.br/eventos/cursos. Aí, então, é preciso clicar no visualização das gravações por datas que estão no curso, quer dizer, assista ao curso, ali tem as datas de cada aula, aí visualizando ali você vai ter a gravação da aula. E ao lado você tem um ícone em que pode fazer também a baixa do material didático. Qualquer dúvida eu peço que se reporte por e-mail ao pessoal que dá staff aqui a todo o nosso curso, e eles vão poder, então, por e-mail também responder, indicando direitinho o endereço. Com isso, então, a gente já pode começar o tema da aula de hoje, que toca a CDA, locação, leasing, alienação fiduciária. Então, na aula anterior, nós falamos sobre documentos de dívida em geral, e agora nós vamos começar ao trabalho de alguns documentos de dívida, verificando como se faz o protesto desses outros documentos de dívida e quais as dificuldades que repousam sobre eles. Então, hoje a gente vai trabalhar alguns deles, e esse exame, volto a dizer, é um exame mais casuístico, mais pontual dos problemas que estão ocorrendo nos cartórios de protesto. Começando, então, pela CDA.
O que a gente se propõe a examinar aqui é a oportunidade de legitimação para o encaminhamento da CDA para o protesto e a competência do tabelião. Como o tema da CDA, realmente envolve um volume muito grande de novidades que vão chegar aos cartórios de protesto, o que está se vislumbrando um pouco com a abertura do protesto da CDA, da certidão de dívida ativa, que vem de todas as esferas dos entes públicos, não é? União, estados, municípios, suas autarquias, fundações. A tendência é que isso se avolume muito nos cartórios de protesto, então eu fiz aqui um trabalho um pouquinho mais detalhado da CDA. Nós vamos examinar, começando o tema da oportunidade, então, dividindo em 3 blocos. Primeiro, nós vamos examinar a questão da oportunidade eu diria aqui até um pouquinho, a palavra melhor seria da possibilidade, da admissibilidade do protesto da CDA, antes da Lei 9492 de 97. Depois, entre esta lei e a Lei 12.767 de 2012. Aí nós temos que verificar como que ficou a situação. E, por fim, após a Lei 12.767 de 2012, que alterou a 9492 no seu artigo 1º, incluindo o parágrafo único, que fala especificamente do protesto CDA. Então, nós vamos dividir esses 3 momentos, para ver como que andou esse quadro. Começando, então, antes da Lei 9492 de 97, o protesto da CDA era possível, a meu ver, apenas para o protesto especial para fins de falência. Para outros fins não era possível, porque até então não havia protesto além das cambiais e daqueles títulos que, embora não fossem cambiais, tivessem previsão em lei para o protesto. Ocorre que a CDA sempre foi e já era, na ocasião, considerada título executivo extrajudicial. O artigo 185 do Código de Processo Civil diz isso explicitamente. Se é título executivo extrajudicial, então, a meu ver, era possível o seu protesto especial para fins de falência. E a própria Corregedoria Geral da Justiça em São Paulo, examinando o tema, à luz do artigo 10 da antiga Lei de Falências, em 1983, num parecer do então juiz José Roberto Bedran, já admitia o protesto da certidão de dívida ativa para fins de falência, porque a certidão era um título executivo e era preciso protestar para viabilizar o pedido de falência, instruir o pedido de falência, e amarrado inclusive em pareceres de doutrina, além do artigo de lei, foi então o tema examinado na Corregedoria Geral da Justiça, que entendeu pela possibilidade do protesto. Isso, no entanto, não era pacífico. Havia, sem dúvida, entendimento diverso, e a jurisprudência, especialmente, não era tão amigável ao protesto da CDA, mesmo só para fins de falência. Dou o exemplo aqui do fundamento que se entendia, em que, naquele tempo, o protesto era discutível. A interpretação dos artigos 5º e 29 da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6830 de 80, e ainda no Código Tributário Nacional, os artigos 186 e 187, dariam lastro à interpretação de que não há sujeição da execução da dívida ativa ao protesto da quebra. Não se faz necessário e nem é oportuno o protesto da CDA para a dívida ativa, porque ele é desnecessário para a execução fiscal. Então, para entrar com a execução fiscal, não precisa de protesto algum. E a execução fiscal não está sujeita à falência, ela corre independentemente da falência. Então, para alguns, a quebra não teria reflexo aí, então não teria por que protestar a CDA. E você vai encontrar, inclusive, alguns entendimentos, entendendo também que o artigo 38 e o 200 aqui 38 da Lei de Execução Fiscal também, eu me enganei no número aqui, 6830. E o artigo 204 do Código Tributário Nacional, ele
afirma que a CDA serve apenas para aparelhar a execução fiscal. A CDA não teria outra função a não ser aparelhar a execução fiscal. E como esgotaria a sua razão de ser nesse aparelhamento à execução fiscal, é desnecessário o protesto para qualquer outro fim. E a Fazenda Pública não está legitimada sequer a requerer a falência do devedor contribuinte. Então, nesse entendimento, alguns entendiam que não é possível o protesto à CDA. Entendimento, inclusive, que bateu até no STJ, que chegou a assim se pronunciar também. Então, embora o protesto da CDA, a meu ver, era possível, e a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo também assim entendia para fim de falência, isso na jurisprudência não era tranquilo já naquela época. Muito bem. E depois da lei do protesto? Depois da lei 9492 de 97, a partir da interpretação do caput do seu artigo 1º, voltou à tona a rediscussão do protesto da CDA, agora não apenas para fins de falência, mas o protesto comum por falta de pagamento da CDA, independentemente da intenção da tirada do protesto para fins de falência. Pois bem, isso porque, obviamente, está facultado pelo artigo 1º o protesto de outros documentos de dívida, além dos títulos de crédito, além dos títulos que seguem o regime cambiário. A Corregedoria Geral da Justiça, então, interpretando a matéria, entendeu que outros documentos de dívida são os títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais. E entre os extrajudiciais, nós vamos encontrar a CDA. E assim, então, desde 2005, passou a admitir o protesto da CDA, o protesto comum por falta de pagamento. Títulos executivos contemplados pela lei processual, dotados de atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, eles, embora sem feição cambial, estão sujeitos ao protesto. E assim, então, porque a CDA é um título executivo extrajudicial, admite-se facultativamente o seu protesto comum por falta de pagamento. Então, para além do protesto especial para fim de falência, a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo passou a admitir o protesto da CDA. Bom, e a jurisprudência? Tanto a jurisprudência de São Paulo, Tribunal de Justiça, quanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ainda continuavam controversas. E a controvérsia é elevada, não é uma controvérsia pequena. Eu peguei aqui como exemplo dessa forte divergência jurisprudencial, se pode ou não pode protestar a CDA, apenas com apoio no artigo 1º da lei de protesto, eu peguei dois exemplos. Um exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 2010, onde temos um voto vencedor e um voto vencido. E quais os argumentos de fundo de um do outro, que a gente vai poder, então, extrair mais ou menos aqui a síntese de toda essa argumentação, pró e contra o protesto da certidão de dívida ativa. Negando o protesto, o entendimento é de que a cobrança do crédito tributário, ela se faz conforme previsão na lei. E não há previsão para cobrar o crédito tributário alguma de exigência do protesto de CDA. Se não se exige o protesto da CDA, então não há por que tirar o protesto da CDA. Disse ainda que o protesto serve para constituir o devedor em mora, o que não se exige em relação ao crédito tributário também. Só pela via prescrita na lei de execução fiscal pode a Fazenda Pública levar a efeito a cobrança da dívida. E no voto vencido se entendia ao contrário, no sentido de que não se trata de protesto de título, mas de protesto de obrigação não cumprida, ato que se destina a provar a inadimplência da obrigação, conferindo-lhe publicidade, sendo o título ou documento de dívida mero instrumento. Legítimo, então, o protesto da CDA, só pelo artigo 1º da lei de protesto, inclusive com o objetivo de incentivar o pontual cumprimento das obrigações perante o fisco. Então, mais ou menos, é lógico que variam os argumentos jurídicos ou até sociológicos em torno da matéria, mas, basicamente, esses são os dois argumentos que a gente tinha pró e contra o protesto CDA. Eu coloco aqui apenas um argumento de fundo, que ele acaba não aparecendo sempre nos votos, mas é um argumento também sociológico. Não é? Aqui ele até apareceu no voto vencido.
incentivar o pontual cumprimento de obrigações perante o fisco. Isso não é argumento jurídico, tecnicamente, é um argumento mais de política judiciária. A mesma coisa, às vezes, negando o protesto da CDA, se verifica, não, o Estado cobra impostos, são elevados os custos de impostos, e o Estado ele tem uma força enorme, ele tem um poder de império em relação aos administrados, aos contribuintes, e os contribuintes, eles, em regra, eles podem sofrer extremamente os efeitos de um protesto que pode ser tirado, desde o IPTU até um IPVA, até uma multa simples, e a pessoa pode não ser tão inadimplente assim e sofrer um protesto. Então, aquele argumento de fundo de que o Estado ele realmente tem um poder forte, ele já tem um instrumento forte com a lei de execução fiscal e que angariar ainda mais um instrumento de cobrança para ele seria excessivo. Esse é um argumento de fundo político também, que envolve um pouco evitar poderes excessivos concentrados no Estado excessivamente poderoso, né? É um argumento mais sociológico do que jurídico. Mas existe esses dois argumentos, tanto de um lado quanto do outro. Eu levantaria, do ponto de vista sociológico ainda, enfatizando esse argumento final, que está nesse voto vencido, incentivar o cumprimento das obrigações perante o fisco, eu diria um pouco mais, eu iria um pouco mais além. Eu acho que é preciso que o Brasil avance no que se pode chamar de uma cultura de adimplemento, né? Porque, infelizmente, o nosso país ele tem muito carregado e muito forte uma cultura de que o ilícito é tolerável. Então, é tolerado o ilícito, aqui, ali, é o país do jeitinho. Quando se fala país do jeitinho, a ideia é que existe um certo ilícito que é tolerado pela sociedade. E isso, a meu ver, é um grande mal para a sociedade. Então, até a impontualidade pequena nas coisas são ilícitos. E isso passa a ser tolerado. E o próprio Estado, o próprio fisco, até sabendo disso, ele até coloca um imposto muito elevado, uma carga tributária muito elevada, porque sabe que vai receber pouco, não vai receber tudo aquilo, então vira uma bola de neve. As pessoas não pagam porque o Estado cobra muito, o Estado cobra muito porque também as pessoas não pagam. E isso fica um círculo que vai aumentando, e não é por aí, eu acho, que se deve agir. Se a carga tributária realmente é muito elevada, tem que se lutar para ela baixar. Agora, ao mesmo tempo, a sociedade tem que cumprir as suas obrigações. Numa sociedade que realmente preze pela cultura do adimplemento, que o adimplemento esteja marcado. E, para isso, então, o protesto ajuda, na medida em que, sociologicamente, encaminhando todos os títulos ao protesto, os líquidos, certos, exigíveis, documentos de dívida, é possível, então, você fomentar na sociedade uma necessidade de que contraiu a dívida deve ser paga, né? Porque nós vivemos numa sociedade que não tolera o ilícito, inclusive ilícitos pequenos, como são os ilícitos civis, os ilícitos de pagamento de pequenas contas, e assim por diante. E na medida em que, se vivêssemos numa sociedade em que a cultura do ilícito não seria tão forte como é no Brasil, talvez até seria uma boa razão para a gente poder exigir realmente do fisco uma diminuição da carga tributária, porque ele certamente aumentaria a sua arrecadação. Bom, mas esses são argumentos sociológicos, são argumentos periféricos em relação ao que nós trabalhamos, que são os argumentos jurídicos, né? E o órgão especial do Tribunal de Justiça, no ano de 2006, ele enfrentou a matéria do protesto da CDA, portanto, antes da lei de 2012, só com base na leitura do artigo 1º, caput, da lei de protesto, para saber se protestava ou não a CDA. E a discussão foi muito acalorada. O caso aqui envolveu uma suspensão de segurança que o presidente do Tribunal de Justiça examinou e que depois, quando o presidente examina uma suspensão de segurança, que é prevista na lei de mandado de segurança, o artigo, me recordo se é o artigo 15, o artigo da lei de mandado de segurança tem a previsão da suspensão de segurança de uma liminar que é dada por um juiz, por exemplo. E aí o presidente, entendendo que a relevância do caso justificava a suspensão, pode suspender. Mas ele manda depois
para o órgão especial ratificar ou não a suspensão de segurança. E esse foi o caso, o SS, suspensão de segurança número 126.917. Ali a discussão foi muito acalorada e muito intensa sobre a protesto à CDA, a ponto que a diferença foi de um voto. Nós temos no órgão especial 25 desembargadores, não é? E dos 25 desembargadores, todos votando, a diferença foi por 1 ou 2 votos, salvo engano, nesse caso, e admitiram o protesto à CDA. Então, esse julgado admitiu o protesto à CDA por uma diferença muito apertada. A discussão foi muito acalorada. Então, para ver que a matéria realmente não é pacífica, e não estava pacificada antes da Lei 12.767 de 2012. E após essa lei, como ficou a situação? Após a lei de 2012, que introduziu um parágrafo único ao artigo 1º, a situação ficou um pouco mais favorável ao protesto CDA, mas eu insisto desde já, ainda não terminou a discussão. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Esse parágrafo único, que foi incluído pela Lei 12.767, prescreve que incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das respectivas autarquias e fundações públicas. Ou seja, temos um comando legal, uma norma jurídica inserta numa lei federal que indica a possibilidade do protesto. Então, em tese, estaria resolvida a questão. Mas veja bem, do ponto de vista administrativo correcional, essa lei veio consolidar a orientação pela admissibilidade do protesto, que mesmo antes dela já se admitia. Então, no plano da Corregedoria Geral da Justiça, de diversos estados, especialmente aqui de São Paulo, o tema está resolvido pela admissibilidade do protesto CDA. O CNJ também já examinou a matéria e entende também pela possibilidade do protesto CDA. Temos aqui a referência a um caso do estado do Rio de Janeiro. Então, no plano administrativo correcional, parece não haver dúvida quanto à possibilidade deste protesto. E na jurisprudência? Na jurisprudência, a discussão ainda não terminou, né? Na jurisprudência, nós temos, por exemplo, no órgão especial de São Paulo, ele examinou o tema da constitucionalidade ou não do protesto da CDA a partir da leitura do parágrafo único do artigo 1º da Lei de Protesto, conforme a redação da Lei 12.767. Entendeu que era constitucional. Num incidente de inconstitucionalidade, foi arguído o incidente de inconstitucionalidade e ele entendeu que não era inconstitucional aquela norma. E daí em diante, houve várias outras provocações de outros incidentes que foram arguídos para o órgão especial e ele não tem conhecido dessa matéria porque já está resolvida. Mas, conversando, eu trabalho na seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, conversando com vários desembargadores, a gente sabe que a situação não é pacífica. Tem vários desembargadores que ainda não entendem admissível o protesto da CDA. Então, a situação ainda do ponto de vista do trabalho no Tribunal de Justiça, ainda é uma situação não pacificada, embora você já tenha um julgado aqui do Tribunal de Justiça, do órgão especial, dizendo que não há inconstitucionalidade. Então, a tendência é pela possibilidade. O STJ tinha diversos acórdãos, entendendo a princípio que não era admissível o protesto do CDA. Mas, em 2013, veio um acórdão importante que mudou a orientação do STJ e deu pela admissibilidade do protesto da CDA após a Lei 12.767 de 2012. Então, no CNJ, no STJ, mudaram o seu entendimento. E o Supremo? Bom, no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma ADIM pendente de julgamento, a AD 5135 do Distrito Federal, que ela foi ajuizada no STF e ela ainda não está julgada.
Então, quem vai dar a última resposta aqui nessa matéria vai ser o Supremo, quanto à constitucionalidade ou não do parágrafo único do artigo 1º da Lei de Protesto. E, como essa ADI não está julgada, pene de julgamento, quando os recursos extraordinários estão chegando lá sobre essa matéria, as decisões monocráticas têm, ora dito, sobrestar o julgamento desse recurso até o exame daquela ação declaratória de inconstitucionalidade, ou, em alguns outros casos, eles entendem que, no caso específico, não houve uma afronta direta à Constituição, e como a afronta indireta não faz a admissibilidade de um recurso extraordinário, então, eles não conhecem do recurso. Mas, então, eu chamo a atenção a esse ponto. O Pleno do Supremo deverá examinar essa matéria. Enquanto ele não examinar essa matéria, a discussão não terminou. Mas a regra prática para os cartórios, hoje é possível, protesto de CDA, certo? Muito bem. Se é possível, então, hoje o protesto de CDA, porque assim diz a lei, assim dizem as normas das corregedorias e até do Conselho Nacional de Justiça, a gente vai ter que examinar um pouquinho mais a fundo os temas que envolvem o protesto CDA. Primeiro, a legitimação para o protesto CDA. Bom, protesto CDA é preciso apresentar uma certidão de dívida ativa ao cartório de protesto, e essa certidão, ela é referente a uma dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, respectivas autarquias e fundações públicas. São dívidas ativas, portanto, esses são os credores. E quando nós falamos em dívida ativa, nós lembramos que não são apenas as dívidas tributárias. É todo o conjunto de crédito, vamos chamar assim, desses entes públicos. Então, sejam dívidas tributárias, de imposto, taxas, contribuições, sejam dívidas não tributárias, como créditos fiscais, créditos contratuais, multa, tarifas, qualquer valor, enfim, atribuído por lei a essas entidades, elas podem gerar a chamada dívida ativa inscrita e daí a CDA que vai levar ao protesto. Pouco importa a natureza pública ou privada dos créditos, diz o STJ, para que haja uma dívida ativa. Muito bem, até, por exemplo, eu coloquei aqui o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pode ser objeto de inscrição de uma dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e que ela pode encaminhar a CDA respectiva ao protesto. E a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional hoje já tem uma portaria, que é a Portaria 429 de 2014, que explicita o protesto de CDA e como vai ser feito esse encaminhamento do protesto CDA aos cartórios, especialmente o encaminhamento eletrônico do protesto CDA. Então, dívida ativa não são apenas dívidas tributárias, as não tributárias também. Lugar do protesto. A regra, eu diria, a gente pode extrair a regra, em primeiro lugar, das indicações normativas expressas. Onde houver uma indicação normativa expressa, a gente colhe a regra dela. Então, nós temos, na tal portaria que eu falei para vocês, 429 de 2014, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e também em alguns convênios que são firmados do Instituto de Protesto com algumas procuradorias, tal como a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, a referência expressa de que o protesto vai ser tirado no domicílio do devedor. Então, havendo essa indicação expressa, o lugar do protesto é o domicílio do devedor. E assim é nessas duas referências normativas que eu dei para vocês, o artigo 1º da portaria e a cláusula 2ª daquele convênio com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Agora, e se não houver isso aí? Bom, se não houver nenhuma indicação de cláusula expressa, eu extrairia o critério do lugar do protesto pelo critério do foro competente para a execução fiscal. E como é que eu resolveria este ponto? O artigo 578 caput do Código de Processo Civil, ele procura resolver o tema da competência para a execução fiscal.
O caput diz domicílio do réu. Mas na falta do domicílio do réu, o lugar, a residência ou o lugar onde ele for encontrado. Ocorre que o parágrafo único deste mesmo artigo, ele diz que a fazenda pode escolher. Escolher o quê? Se houver mais de um devedor, ela pode escolher o domicílio de um deles. E, por outro lado, ela pode escolher também o for do lugar do ato ou do fato que deu origem à dívida, ou o for do lugar da situação do bem que deu origem à dívida. E nisso, então, a orientação da jurisprudência tem dito que a competência para a execução fiscal é uma competência concorrente. Existem foros concorrentes, uma competência territorial que concorre diversos lugares, que estão explicitados no 578, caput e parágrafo único. Então, daria uma certa escolha aqui para a fazenda pública na hora da execução fiscal. Então, se não houver um critério explícito aqui, normativo, no caso da União, isso está mais ou menos resolvido, da União, suas fundações, tudo que vem da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está resolvido. Para o Estado de São Paulo, o convênio também acabou resolvendo isso, mas onde não houver um convênio ou uma norma explícita que resolva, aí poderia ficar aberto a esse tipo de quadro em que haveria o que chamamos de foro concorrente para o lugar do protesto. E a forma do protesto? Como deve ser tirada a forma do protesto? O protesto pode ser tirado com a apresentação da própria CDA, mas a regra não tem sido essa e não vai ser essa, porque de futuro todos os títulos estão realmente migrando para a forma eletrônica. E no caso da CDA não vai ser diferente. E desde hoje já é possível o protesto por indicação e com transmissão eletrônica da CDA. Isso parte de uma construção jurídica que vocês vão encontrar no parágrafo 7º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal, que ela diz que o termo de inscrição e a certidão da dívida ativa poderão ser preparados e numerados para o processo manual, mecânico ou eletrônico. Então, tudo já pode nascer eletronicamente na inscrição da dívida ativa e na sua certidão. E daí, então, migrar para o cartório de protesto, que tem já tudo eletronicamente, fica muito fácil. Então, é o que está acontecendo e a tendência que vai acontecer. Tal como nós já vemos também na portaria geral da Fazenda Nacional, 429, seu artigo 2º, fala exatamente da transmissão ou do encaminhamento da CDA eletrônica pelo sistema eletrônico dos tabelionatos de protesto. E a mesma coisa os convênios que são firmados com o Instituto de Protesto para o encaminhamento eletrônico das CDAs aos cartórios que fazem parte neste convênio. Então, essa deverá ser de futuro a tendência. Algumas peculiaridades agora em torno do protesto da CDA ainda, eu levantei aqui. Primeiro, requisitos formais. A CDA, embora não seja um título de crédito, ela tem, na Lei de Execução Fiscal, nos seus parágrafos 5º e 6º, a referência de quais os requisitos que uma CDA deve conter. Então, tal como se fosse um título de crédito, a gente tem lá os requisitos que a CDA deve ter. E aí a pergunta vem, e se não tiver esses requisitos expressos na lei, será que eu posso protestar ou será que eu não posso protestar? Então, o critério que a gente vai extrair aqui é o critério que a jurisprudência tem se valido para afirmar ou não se essa CDA é nula em razão da falta dos requisitos na lei. E aqui, a orientação da jurisprudência, ela é mais maleável. Diz assim, a nulidade da CDA não deve ser declarada por falhas ocasionais que não resultem em prejuízo à defesa. Então, a ideia, em juízo, é saber se essa CDA, embora com algumas falhas nos seus requisitos formais, elas possibilitam ou não a defesa, possibilitam ou não com que o devedor saiba direitinho qual é a razão da sua dívida que foi inscrita e se ele tem condição ou não de se defender em relação a ela. Migrando isso para a ideia do protesto, é saber
se essa dívida ela está certificada com referência à origem do débito, a legalidade do ato, que lei está amarrado, aos encargos que estão sendo exigidos e qual a amarração legal desses encargos. Com isso, você tem a referência toda para o devedor de amanhã poder rebater ou contrariar ou se opor ao pagamento dele, levantando uma ação de sustação de protesto ou uma declaratória de inexigibilidade daquela CDA, ele tem como se defender. Não é? Geralmente, as CDAs, por exemplo, elas são amarradas a um processo administrativo. Tem lá o número do processo administrativo na CDA, e do processo administrativo ele tem como buscar o processo administrativo. Né? Então, ela tem, quando é tributária, uma débito tributário, tem a referência ao imposto. Que imposto é esse? É o IPVA, exercício 2012. Está lá escrito, né? IPVA, carro tal, exercício 2012. Eu tenho como me defender. Então, ele tem que me dar referências de origem e referências ou de amarração a um processo administrativo, onde eu vou verificar a origem do débito ali, a referência legal desse débito, o que está sendo cobrado de encargos e qual o lastro legal desses encargos. Com isso, então, eu consigo ter um perfil que, ainda que possa haver um ou outro desajuste em relação aos requisitos previstos em lei, é possível extrair com segurança a possibilidade de defesa que o devedor tem e, com isso, admitir o protesto CDA. Chamo a atenção ao tema da liquidez das CDAs. Por quê? Porque é possível protestar uma CDA não apenas pela dívida principal, mas também agregada aos seus encargos. E daí, então, o valor que vai ser indicado para o protesto, que o ente público vai indicar, ele geralmente vai indicar com uma planilha de cálculo, vai indicar com os encargos acrescidos. E isso é possível até por força de lei. Parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal. A liquidez do título abrange a atualização monetária, juros de mora e demais encargos previstos em lei ou no contrato. O problema aqui é que lei é essa? Que contrato é esse? Cada dívida é uma dívida. Cada dívida é uma dívida. Se a dívida é tributária, os encargos são previstos na lei tributária, não só no Código de Processo, no Código Tributário Nacional, mas na lei daquele imposto. Então, se eu tenho um imposto da União, eu tenho uma lei da União que fala dos encargos. Se eu tenho um imposto do Estado, a lei daquele imposto estadual fala. Se eu tenho uma lei do município, a lei do município fala quais são aqueles encargos. Então, é uma pluralidade de leis, e por isso que a CDA indica essas leis em que ele está amarrando isso. É certo, por exemplo, que às vezes há muita discussão em torno disso no judiciário. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos uma discussão bem grande em torno da taxa Selic, em relação ao ICMS, por exemplo. Então, no ICMS, o estado de São Paulo cobra um determinado valor, mas o órgão especial vem e diz o seguinte: pode cobrar a taxa Selic, mas não pode cobrar além da taxa Selic. Então, o que for além da taxa Selic não pode cobrar. Então, você tem várias discussões em juízo hoje com o suporte nisso. Será que o cartório de protesto vai ter que entrar nesse exame ou não? Me parece que não. Porque se ele tiver que examinar a legalidade ou não de cada um dos atos, investigar se naquela lei municipal eu tenho um determinado tipo, eu acho que aí não vai ficar por conta do tabelião do protesto fazer essa análise, essa investigação de fundo, se cada um dos encargos está em ordem, não está, se tem uma jurisprudência para cada um deles ou não. Me parece que seria impossível fazer isso para todos os casos, porque isso envolve dívidas da União, dívidas dos estados, das autarquias e municipais, então um monte de lei municipal. Me parece que isso seria impraticável para os cartórios exercerem. O que se exige, portanto, dos cartórios, a meu ver, é a regularidade do demonstrativo de débito em consonância com a certidão de dívida ativa, e aí você terá a referência legal e a discussão da legalidade ou não disso deixa o judiciário que vai examinar. Me parece que é uma questão para o judiciário examinar e não para o cartório bloquear um protesto desse ou rejeitar a CDA ao protesto
por temas referentes à legalidade ou não de um encargo que está sendo exigido. Outro tema que aqui é importante ter atenção, e aqui o cartório ele deve, a meu ver, recusar o título se isso estiver comprometido, é o ponto da exigibilidade, que pode estar suspensa por um acordo de parcelamento do débito. Então, o devedor fez um acordo de parcelamento, ou até por decisão judicial. Ele já entrou na justiça, deu uma determinada caução, o juiz, ou por entender que havia uma fundamentação relevante para ele, suspendeu a exigibilidade da dívida. Então, esse protesto não pode ser tirado. Então, se da CDA já vem alguma notícia, alguma referência de que teve um acordo parcelado, então aí, se isso pode estar com a exigibilidade suspensa, poderia não protestar. O mesmo em relação à decisão judicial. Exame da juridicidade material dos encargos, como eu disse, a meu ver, é inviável para o tabelião de protesto. Ao devolver, é inviável também porque envolve uma investigação de fundo que vai além do que nós chamamos de feição formal, que é própria do exame ou da qualificação do tabelião de protesto. Eu me reportei aqui a um julgado do STJ, trazendo em apoio, que obviamente não trata da qualificação para o protesto, mas diz respeito à CDA e como que, às vezes, então, o STJ, no caso dos recursos especiais, eles entendem essa matéria na leitura, eles entendem que é uma matéria, muitas vezes, de investigação fático-probatória, e isso, por envolver essa análise fático-probatória, eles não conhecem do recurso especial. Então, dizem assim, que embora a CDA não contenha uma exposição detalhada dos cálculos, consta do título executivo a quantia devida, a sua origem, bem como os fundamentos legais do débito executado e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos. Ainda consta dos autos a demonstração de cálculo, de modo que a defesa da embargante não restou obstaculizada. A questão demandaria novo exame do acervo fático probatório, e então eles não conhecem do recurso especial por isso. Tá certo? Então, acho que é possível, então, se eu tenho uma CDA, com aqueles elementos lá de cima, que esse texto reproduz, se eu tenho uma CDA, onde eu tenho a quantia devida, a sua origem, os fundamentos legais do débito, a forma de calcular juros de mora e encargo, isso é o exame formal que deve ser feito. O que daí para frente for de investigação, se é legal ou não é legal isso, se a demonstrativo de cálculo detalhado está certo ou está errado, é uma questão para o exame do judiciário e, caso o pedido de protesto do ente público esteja errado nesse demonstrativo dele, ele vai responder por isso. Porque eu penso assim também. Eu sou a favor do protesto de CDA. Eu sou a favor de uma cultura de adimplemento, já falei para vocês. Sou a favor do protesto de CDA, portanto, por razão sociológica e por razão jurídica, amarrando no artigo 1º caput e agora amarrando no parágrafo único desse mesmo artigo 1º da lei de protesto. Mas se o Estado, o município, a União começar a exagerar nesse ponto, vai responder civilmente por isso também. E aqui o dano moral é grande. Então, eles que tomem cuidado para protestar o que é devido mesmo e para protestar dentro do quantum devido, porque senão vai sobrar indenização por dano moral para ele pagar. Né? Outras peculiaridades. Prescrição e decadência. O tabelião deve examinar. Se já é complicado examinar a prescrição e decadência num cheque, como a gente já viu, numa CDA, então, a dívida é muito mais complexo, o exame de prescrição e decadência de dívidas tributárias, por exemplo. Porque tem créditos que eles se aperfeiçoam só com a notificação, senão você não aperfeiçoa, não constitui o crédito tributário. Outros créditos tributários, eles independem de uma notificação, eles já são, o fato gerador já é direto. Então, há uma quantidade enorme de tributos e o exame disso ficaria demasiadamente complexo. A meu ver, o tabelião
é de cognição restrita, o exame formal do título, ele não deve invadir o tema do exame da prescrição e decadência, que é possível em ampla cognição no Poder Judiciário ser discutido e ser definido, e ele tem um lastro ainda no artigo 9º da Lei de Protesto para não fazer o exame de prescrição e decadência. E se for entendido que ele tem que fazer, vai ser, a meu ver, inviável, porque é muito complexa o tema da prescrição e decadência das dívidas ativas, porque há uma pluralidade de títulos, uma pluralidade de dívidas, uma pluralidade de créditos, e cada um tem uma peculiaridade do exame da prescrição e da decadência. Execução fiscal em trâmite e protesto do CDA, como fica? Existe uma ideia geral nos documentos de dívida, que é assim, como regra geral. Será possível o protesto de um documento de dívida se eu já tenho uma execução em andamento? Em princípio, a regra é sim, não tem nada que obsta o protesto mesmo com a execução em andamento. O que se recomenda é que o cartório comunique ao juiz da execução para que não haja o pagamento dúplice, né? Aqui foi protestado, mas não foi pago. Tá? Há essa comunicação que me parece necessária. Mas tomem cuidado com o caso da execução fiscal, porque, às vezes, no caso de execução fiscal, existe uma suspensão da exigibilidade do crédito conforme a caução que é dada na própria execução, a garantia que o juiz já tem, e isso pode comprometer a exigibilidade do título. Eu peguei um caso aqui em que o ministro Gilmar Mendes, ele deferiu uma sustação de protesto justamente porque havia uma garantia em razão de depósito judicial. Então, veja, protesto de CDA referente a uma multa. A CDA, ela também é objeto de execução, garantida em razão de depósito judicial. Aí ele sustou o protesto, ou o cancelamento, o correto talvez seria os efeitos dele, não é? Caso já efetivado, até o julgamento de mérito do recurso extraordinário. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes se já está garantido o crédito na execução fiscal, especialmente se é um depósito judicial, aí tirar o protesto seria um exagero, porque ele vai ter que pagar aqui e já está garantido discutindo ali, então aí tome um pouco de cuidado com esse tipo de situação, tá certo? Mudemos um pouco agora de documento de dívida, vamos falar um pouco da locação. E para a locação separamos alguns temas, a viabilidade ou não do protesto do crédito decorrente da locação e os limites desse protesto, os requisitos formais, entrega de chaves, locação de veículos e bens móveis e a competência do tabelião para o protesto. Muito bem, a viabilidade do protesto, artigo 585, inciso 5º do CPC, é claro, ao qualificar o crédito decorrente de aluguel, os seus encargos acessórios, taxas de despesas de condomínio, por exemplo, indicar esse crédito como título executivo extrajudicial. Ora, se é título executivo extrajudicial, então pode protestar como documento de dívida. A admissibilidade do protesto do contrato de locação de imóvel, portanto, como com dívida certa, líquida e exigível, e, portanto, que diz respeito ao seu principal e encargos e acompanhado do demonstrativo de cálculo, é protestável com amarração na lei. A jurisprudência discute isso. Vamos ver como que a jurisprudência vai discutir esse ponto. Primeiro, a liquidez. O contrato de locação, ele é certo, enquanto relação jurídica, eu posso ter um documento escrito desse contrato, tenho o contrato escrito, assinado pelas partes, o crédito é certo, exigível porque o pagamento já passou, e a liquidez desse valor. Houve um caso no Superior Tribunal de Justiça, em um recurso de mandado de segurança. Então, o recurso houve um mandado de segurança aqui em São Paulo, extraído contra ato, salvo engano, do corregedor, admitindo o protesto, e foi lá para o STJ. Aí chegou lá no STJ
e a relatora do processo entendia que era admissível o protesto, mas mudou os demais ministros que votaram, a maioria entendeu que não era admissível o protesto. Ora, se eu estou diante de um mandado de segurança, tirado do quadro corregedor, a ideia, em princípio, talvez eles não estivessem examinando um título em concreto, eles estariam examinando a possibilidade ou não do protesto que um corregedor teria permitido. E eles disseram que não é possível o protesto do contrato de locação porque falta liquidez naquele contrato, mas, ao mesmo tempo, eles estão examinando um ato administrativo que não é o contrato. Não é? Então, ficou a seguinte dúvida: o exame em abstrato da liquidez ou o exame em concreto da liquidez? O que me parece aqui líquido e certo, vamos botar assim, é o fato de que o que pode brecar um protesto de contrato de locação é a falta de liquidez na concretude de um determinado título, e não em tese. O contrato de locação em si não pode ser considerado em tese não suscetível de protesto, o crédito que dele decorre, porque em si seria ilíquido. Não, isso não faria sentido. Então, a interpretação possível que eu daria a essa orientação seria de que o exame da liquidez deve ser feito em concreto, naquele contrato, e não em abstrato, senão eu teria que inibir o protesto de todos os créditos de locação, e aí, então, estaria fora do quadro geral de que, sendo um título executivo, é documento de dívida e é suscetível de protesto. No entanto, essa discussão na jurisprudência ainda perdura, embora às vezes também por outras vias de discussão. Uma outra via de discussão da possibilidade ou não do protesto da locação é aquela que busca amarrar a sua juridicidade na lei estadual que alterou a lei de emolumentos e que lá no item 7 tem a previsão de que o crédito decorrente de locação é suscetível de protesto. Só que essa lei ela foi considerada inconstitucional. E por ser uma lei inconstitucional, porque só a União pode legislar sobre direito das obrigações, então não teria previsão normativa expressa ou específica para o protesto do contrato de locação. Ora, e assim vocês vão encontrar, por exemplo, eu peguei aqui um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo de setembro de 2015, que nesse argumento não admitiu o protesto, e se reporta a outros, tal como lá um outro julgado de 2012. Então, ainda hoje, você vai encontrar argumentos dizendo que o protesto de crédito de locação não é possível. Por quê? Porque aquela lei estadual foi declarada inconstitucional. A meu ver, com todo respeito ao entendimento diverso, a abstração à inconstitucionalidade ou não daquela lei estadual, o protesto é possível com lastro no artigo 1º caput da lei de protesto. E esse artigo, enquanto documento de dívida, é suficiente na medida em que eu vou apenas qualificar aquele título como título executivo extrajudicial no 585 do CPC. Então, a abstração ao tema da inconstitucionalidade da lei estadual é suficiente a previsão do artigo 1º. E o protesto, a meu ver, é possível. E é desnecessário ainda lei federal específica que exija a referência de que o contrato de locação deve ser protestado. Porque aqui a gente voltaria naquele ponto em que houve um tempo realmente em que a ideia era que para protestar precisava o quê? Ou era cambial ou previsão em lei específica. Mas esse tempo já foi com a lei de protesto, pelo artigo 1º, que já falou protesto de outros documentos de dívida. Então, a meu ver, esse argumento ele não tem sustentação atual, embora alguns ainda entendam que sim. Então, o tema ainda está em discussão. Bom, admitindo então o protesto do crédito decorrente da locação, quais os requisitos formais para protestar? Em primeiro lugar, eu preciso do contrato. Que contrato é esse que eu preciso? Eu preciso de um contrato escrito, assinado, formalizado conforme a lei. Instrumento particular ou público.
E esse contrato, obviamente, o pagamento do aluguel não pode ser em quantidade de bois, em quantidade de leite, é um pagamento do aluguel com prestação pecuniária, o aluguel em moeda corrente nacional, sem vinculação ao câmbio e também sem vinculação ao salário mínimo. Artigo 17 da Lei de Locações. E tudo isso expressando uma dívida certa, líquida e exigível. Apresentado no original ou cópia autenticada, acho que não haveria problema, a meu ver, apresentar a cópia do contrato, embora alguns entendam que só o original, porque às vezes pode protestar por valor inferior e precisaria anotar no contrato quando protestado. Eu acho que isso é uma responsabilidade do apresentante. Agora, insisto aqui em alguns temas que se colocam aqui do que é desnecessário neste contrato. Não é preciso que este contrato contenha reconhecimento de firma, por exemplo. Por quê? O artigo 221 do Código Civil, o artigo 585, inciso 5º do CPC, não exigem reconhecimento de firma. Registro, também não precisa, eu posso ter a necessidade de um registro do contrato de locação para fins de direito de preferência na aquisição, eu posso ter o registro do contrato de locação necessário para, como fator de extensão de eficácia em relação a terceiros, cláusula de vigência, mas isso nada interfere com o protesto. Então, o registro dele, ou RTD, ou registro de imóveis, ele é desnecessário. Bom, preciso exigir a notificação para a purga da mora para poder protestar? Não, lógico que não. A notificação para a purga da mora se exige para o despejo. Para despejar, então, eu preciso ter notificado para purgar a mora, e aí abre a oportunidade da purga da mora, não é, até dentro do próprio despejo, para evitar a rescisão e o despejo. Mas isso é um tema da ação de despejo, não é um tema do protesto. E testemunhas instrumentárias? Preciso exigir 2 testemunhas? O entendimento corrente é que não precisa exigir 2 testemunhas no contrato de locação para fins de protesto. Primeiro, porque o artigo 221 do Código Civil, ele não reproduz a norma anterior e equivalente do Código Civil de 2016, que exigia 2 testemunhas. Segundo, porque o 5855 do CPC também não exige 2 testemunhas, a exigência de 2 testemunhas é para o documento particular que você vai constar no 5852, inciso 2 do CPC, que ali tem a referência a 2 testemunhas, mas não é aqui que eu enquadro o contrato de locação. E a jurisprudência tem caminhado nesse sentido. Bom, demonstrativo do débito discriminado, preciso exigir? Preciso. É o locatário, o credor, que vai apresentar o valor, vai discriminar o valor conforme o contrato, a lei, e a responsabilidade primeira do valor que ele quer cobrar é dele. É óbvio que eu tenho que dar uma conferida no contrato, na lei, se não está violando nada, mas norma de ordem pública, e aí, então, admito o protesto. E um requerimento, ele precisa me apresentar um requerimento, especificando contra quem ele pede o protesto. Ele quer protestar quem? O locatário? Só o locatário? Se tem mais de um locatário, qual locatário? Todos eles? Ele quer tirar o protesto também em relação ao fiador? Então, ele tem que especificar tudo isso no requerimento, quem ele quer protestar. E se ele quiser protestar só o fiador, tal como eu disse lá no início da aula, é possível? Para mim, é possível se no contrato o fiador responder solidariamente e renunciar ao benefício de ordem. Fora daí, por ser responsabilidade subsidiária, eu só poderia tirar o protesto junto com o locatário. Bom, entrega das chaves. O tema da entrega das chaves, ele toca um ponto um pouco mais amplo, que é o tema da infração contratual. Então, por exemplo, eu tenho um contrato de locação para o prazo determinado e o inquilino vai devolver antes daquele tempo. Ele entrega as chaves antes daquele tempo. Bom, poderia cobrar dele, então, a multa compensatória. Por quê? Porque houve uma infração contratual. Ou houve a entrega das chaves dentro do prazo, ou não tem problema aí de antecipação do prazo para a entrega das chaves, a infração não foi ao prazo do contrato,
mas ele me devolveu o imóvel e está tudo arrebentado lá dentro. Quebrou tudo dentro do imóvel. Eu até tiro foto, ou faço uma vistoria judicial, levanto o valor de tudo aquilo, e agora posso protestar isso. Então, o tema que envolve aqui, na entrega das chaves, muitas vezes eles tocam o tema da infração contratual, ou pela entrega antecipada das chaves e a cobrança da multa compensatória, ou pela verificação de danos em vistoria, ele vai pretender uma indenização. Nesses casos, a meu ver, falta certeza ou liquidez. E aí, então, o protesto é inviável. Não é? Por quê? Porque é uma infração contratual, precisa ser apurada. Unilateralmente não basta apenas eu indicar a infração. Algum entendimento, até no caso de entrega antecipada, se isso foi bem caracterizado por data, tudo, algum entendimento até admitiria essa multa a tirar lá, mas eu seria um pouco restritivo nisso. Por quê? Será que isso foi uma infração mesmo? Será que não foi? Por outro lado, mesmo quando é evidente uma infração, que ele quebrou todo o imóvel, está em vistoria, mas que liquidez? Qual o valor que vai ser cobrado? Isso não é líquido, né? Então, tirar protesto aí, eu acho que seria afronta à certeza ou à liquidez. Então, eu negaria o protesto nessas circunstâncias. Com uma exceção, é possível que haja um distrato formalizado. Se houve um distrato formalizado, e às vezes até nesse distrato se especifica o quanto devido, que ainda fica pendente para pagar, que faltou pintar o apartamento todo, mais ou menos, então eu não vou pintar, mas eu pago o equivalente a isso, pago X reais para você. No distrato eu já defini um quanto, eu já defini um valor, então eu não tenho problema, a infração foi reconhecida, e pelo próprio distrato é possível, então, levar isso a protesto. Então, se houve um distrato formalizado, especificando o quanto é devido, quer por antecipação de entrega das chaves, quer porque houve qualquer outra infração que ele reconheceu e deve tanto, e não pagou o quanto devido de futuro prometido, aí, então, eu acho que, por força desse distrato, que também é um contrato, não é? Também é uma avença, é possível protestar se ele tiver os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Eu apresento aqui um ponto relativo a isso, de apontamento para protesto de relatório de vistoria, no qual foram apurados danos ao imóvel, que seriam responsabilidade do locatário, e o protesto foi pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, agora em junho de 2015, considerado indevido. Por quê? Porque o documento foi obtido de forma unilateral, não tem liquidez. Protesto contra fiadores em locação com prazo indeterminado. A discussão aqui que se coloca, eu já antecipei a solução disso, mas eu trago à luz aqui os argumentos jurídicos. O artigo 39 da Lei de Locações e o artigo 889 do Código Civil, que são discutidos nessa matéria. Se eu posso protestar o fiador numa locação com prazo indeterminado. Então, alguns entendiam da seguinte maneira: bom, o fiador se obriga por um determinado prazo. A locação era de 1 ano e ele apresentou a fiança por 1 ano. Aí a locação se prorroga por prazo determinado. O fiador continua ou não responsável? Não é? E aí, na minha visão agora de tabelião de protesto, eu perguntaria, se fosse apresentado no cartório, eu posso protestar esse contrato ou não posso? Não é? Então, o exame envolve aqui esses artigos de lei. E o que resolve é o exame do contrato. O que vai solucionar aqui é a análise do contrato. Por quê? Porque se você tem no contrato aquela cláusula que diz que o fiador responde até a entrega das chaves, e quase todos os contratos de locação têm na fiança essa cláusula, aí então o entendimento é de que a fiança perdura, mesmo no prazo indeterminado. E se ela perdurou no prazo determinado, então protesta. Agora, se não houve essa cláusula, aí pode realmente estar comprometido o protesto contra o fiador. Tá ok? Então, examinar o
contrato. Me reporto aqui a alguns julgados, inclusive julgados da segunda sessão do STJ, que é um julgado de relevância e importância nessa matéria, porque envolve uma divergência que já havia lá dentro que eles procuraram solucionar. E locação de veículos? Porque até agora a gente falou em locação de imóveis, afinal de contas, o 585, inciso 5º, ele fala do imóvel, né, o crédito de locação imobiliária. E se for veículos ou móveis, será que pode protestar ou será que não pode protestar? Bom, protesto de duplicata, nós já estudamos, é inviável. Se é locação, eu não posso, então, sacar uma duplicata e mandar para o protesto. Por quê? Porque eu estou diante da locação, e não da venda e compra mercantil, e nem da prestação de serviços. Então, se for sacada duplicata, o protesto duplicata, por essa causa que não é compra e venda mercantil ou prestação de serviços, é inviável. Mas eu posso entrar na via do protesto do próprio contrato, enquanto documento de dívida, e apresentaria o quê? O contrato escrito, com os requisitos formais necessários, e a planilha do cálculo. Com os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, no meu modo de ver, é viável o protesto, sim, porque ele tem todos esses atributos, ele é um documento de dívida. No entanto, eu antecipo aos senhores que se discussão já existe no contrato de locação do imóvel, a discussão aqui é bem mais acentuada. A discussão aqui é mais acentuada ainda. Então, é tranquilo esse protesto? Não, não é tranquilo esse protesto, é complicado esse protesto, a discussão dele. Em juízo vai ter uma boa discussão dele. É mais acentuado, porque eu vou ter que qualificar aqui como documento de dívida entrando no 585-2 e não no 585-5 do CPC para justificar a minha referência como título executivo. Ou ainda vou ter que justificar da seguinte maneira: ainda que não seja título executivo, ele é documento de dívida. E enquanto documento de dívida, com os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que eu posso extrair desse contrato, então eu poderia protestar. Então seria a possibilidade desse contrato. Vocês vão encontrar alguns julgados aí, eu peguei um do Rio Grande do Sul, pela admissibilidade deste protesto. E qual a competência? Aonde que será levado, então, o protesto do contrato de locação? Aqui eu volto ao tema da locação imobiliária. Aonde que eu vou, então, levar esse crédito para o protesto? Qual o tabelião competente? Regra geral: o local do imóvel, o lugar do pagamento do aluguel. Então, diz o artigo 23(1) da Lei de Locações, que o lugar do pagamento é o lugar do imóvel. Por quê? Porque o inquilino mora lá. Mas, e se houver disposição contratual diversa? Aí prevalece a disposição contratual diversa, porque eu posso fazer o ajuste e os dois... mas o lugar do pagamento vai ser outro. Se a praça de pagamento for outro indicada no contrato, então prevalece a praça de pagamento indicada no contrato. E se a locação terminou, entregou as chaves, ele não está morando mais lá? Como é que eu resolvo? Bom, se no contrato tem a praça de pagamento, se no contrato tem a praça de pagamento, pela praça de pagamento, mas também não tem praça de pagamento. E aí, vou protestar aonde? Aí, então, a meu ver, eu vou ter que me valer do domicílio do devedor ou do foro de eleição, se houver, mas em última análise, tá certo? A ideia aqui é entrar, então, no domicílio do devedor. Arrendamento mercantil e alienação fiduciária. Vamos falar um pouquinho da distinção desses dois contratos, da viabilidade e dos limites do protesto. E depois, um pouco da retomada do bem, os efeitos que isso gera nesses contratos e a discussão sobre o protesto. Arrendamento mercantil e alienação fiduciária são considerados hoje títulos suscetíveis de protesto no tabelionato de protesto. Vamos começar, então, trabalhando a distinção desses dois contratos. Então, o arrendamento mercantil,
ele pode ser o leasing financeiro ou o leasing operacional. Vou trabalhar aqui o financeiro porque é o mais comum que nós temos, que vem através dos bancos, da instituição financeira. Qual a diferença entre o arrendamento mercantil e a alienação fiduciária? O arrendamento mercantil é uma mistura de locação com tríplice opção irretratável. Então, não é uma locação simples, mas é uma locação em que o arrendatário ele tem a opção de devolver o bem no final do contrato, continuar com o arrendamento, se assim desejar, ou, terminado determinado prazo, adquirir o bem. Ele se torna proprietário do bem. Então, é uma locação com essas três opções. E a alienação fiduciária, o que é? A alienação fiduciária, ela é um negócio fiduciário pelo qual se transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa alienada, tornando-se o devedor possuidor indireto. Esses dois tipos de contratos são muito frequentes em matéria de veículos. Então, são muito frequentes em veículos. Então, na operação, por exemplo, da alienação fiduciária, o banco dá o dinheiro, aquele que adquire o carro, ele se torna um proprietário, mas como ele fez o financiamento, ele passa a propriedade para o banco, então o banco passa a ser o dono do veículo, em garantia. Mas é uma propriedade do banco, é uma propriedade resolúvel, que vai se resolver. Quando? Quando terminar o pagamento do financiamento. Terminado o pagamento do financiamento, a propriedade que foi transferida em garantia para o banco, ela então volta para o adquirente, aquele que teve financiamento, e o carro é dele. Não é? E entre o adquirente do carro e a concessionária do veículo, foi feita uma venda e compra. Ela recebeu o dinheiro todo, está resolvido o problema da venda e compra para ela, do veículo, ela já recebeu todo o pagamento. Sobrou o quê? O financiamento com aquela garantia da alienação fiduciária. Por isso que a gente fala que na alienação fiduciária, nós temos o quê? Uma propriedade resolúvel nas mãos do credor. E, por outro lado, do lado do devedor, nós temos um direito real de aquisição. Então, o devedor, ele tem um direito real de aquisição e o credor tem uma propriedade que vai se resolver. Quem fica na posse do veículo? No exemplo que eu dei, ou podia ser um outro bem. Quem fica na posse é o devedor. Mas ele tem a posse direta, porque o credor, que tem a propriedade resolvível, conserva a chamada posse indireta da coisa. Então, no arrendamento mercantil, então, no caso do financeiro, é feita a compra do veículo, não é? A concessionária recebe tudo, mas o proprietário, quem que é? O proprietário é o banco, a instituição financeira. Essa instituição financeira, ela arrenda o veículo para o devedor, que fica na posse direta do bem, e ele vai pagando um valor, vai pagando um determinado valor. E no final de determinado tempo, ele pode pagar o restante, o residual, e se tornar o dono daquela coisa. Ou ele optar, não quero. Ou ele optar, não, quero continuar só com o arrendamento. Então, são contratos distintos. Mas como eles são usualmente usados, muito usados na transferência de veículos, na aquisição de veículos, tudo, então, ele se tornou um contrato com bastante frequência no mercado e, em razão disso, ele é bem regrado e temos diversas ações na justiça que tratam dessa matéria. A disciplina, no entanto, é diferente. No caso da alienação fiduciária, vocês vão encontrar a disciplina dela no Código Civil. Quando o Código Civil vai falar de direitos reais, tem um ponto lá que ele vai falar em alienação fiduciária, propriedade resolúvel. Opa, o Código Civil fala disso. O Decreto-Lei 911 de 69
foi o primeiro a disciplinar a alienação fiduciária, mas ele trata disso para os móveis. Então, os veículos aqui, especialmente, eles se valem desse decreto de lei. A Lei 9514 de 97 ampliou a alienação fiduciária para os imóveis. Então, a disciplina, a alocação da alienação fiduciária para os imóveis é outra lei. Por isso a gente fala que na alienação fiduciária nós temos um regime jurídico dúplice. Se o bem é móvel, Decreto 911 de 69, a Lei 4728 de 65 que alterou, que vai se reportar a esse decreto, e se tratar de imóvel, a Lei 9514 de 97, regime jurídico diversificado. E no caso do arrendamento mercantil, nós temos a Lei 6.099, a Lei 7.132 e também a Lei 9514 de 97. E uma resolução do Banco Central, que vão disciplinar essa matéria. O regime jurídico do arrendamento mercantil está aí. E também para o arrendamento mercantil se diz que as normas da alienação fiduciária podem ser invocadas, podem ser aplicadas subsidiariamente. Características dos contratos. Elas são similares, mas não iguais. Os dois contratos são bilaterais, onerosos e formais, precisa ser escrito. Os dois contratos podem ser para coisa móvel ou imóvel. No entanto, olha a diferença básica aqui. O arrendamento mercantil ou leasing, ele é de direito obrigacional. A alienação fiduciária, ela já toca os direitos reais. Ela toca os direitos reais, não só direito obrigacional. Por quê? Para o credor, é uma garantia real. Para o devedor, é um direito real de aquisição. Então, para o credor, ela funciona como uma garantia. É propriedade resolúvel. Né? E com isso, então, nós temos um regime bem diversificado. O processo de retomada de um e do outro são também um pouco diferentes. Se não houver o pagamento da prestação no leasing, você tem que constituir em mora, há uma súmula do STJ que exige a constituição em mora, e depois, então, você pode entrar com ação de reintegração de posse. O credor vai entrar com a reintegração de posse do veículo, por exemplo, porque houve o inadimplemento, a constituição em mora, e daí, então, ele, como proprietário indireto do veículo, agora vai se tornar o proprietário direto e vai consolidar a propriedade com ele. No caso da alienação fiduciária, também necessária a constituição de mora, quer para imóvel, conforme previsão na lei, no artigo 26, quer para o móvel, conforme ampla jurisprudência já sumulada pelo STJ, e que ação que entra? A ação de busca e apreensão, se for móvel, ou ação de reintegração de posse, se for imóvel. Então, esse é o panorama distintivo entre esses dois contratos. Feita a distinção, vamos verificar a viabilidade do protesto primeiro na alienação fiduciária. A Corregedoria Geral da Justiça admite o protesto da alienação fiduciária como documento de dívida, ressalvada a inviabilidade do duplo protesto. Eu não posso protestar, então, o contrato e a nota promissória vinculada àquele contrato, ou qualquer outro título que esteja vinculado àquele contrato. Duplo protesto pela mesma dívida, a Corregedoria não admite. No entanto, admite o protesto do contrato de alienação fiduciária como documento de dívida. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também. Então, um julgado de setembro de 2015, por exemplo, admitiu, com base inclusive nos argumentos da própria Corregedoria Geral de Justiça, o protesto da alienação fiduciária do contrato como documento de dívida. No STJ, você não vai encontrar referências ao próprio contrato sendo protestado. No entanto, você tem várias referências do STJ dizendo que o protesto vale para constituir a mora, tal como a notificação. Então, eu constituo a mora na alienação fiduciária mediante a notificação ou o protesto. Então, o protesto ele é reconhecido como um meio válido para constituir a mora
Mas, geralmente, aqui, os protestos que são tirados de alienação fiduciária são de alguns títulos vinculados ao contrato. É a nota promissória vinculada a ele e tal. Então, de um modo explícito, o STJ não chegou a examinar o contrato de alienação fiduciária como suscetível de protesto, pelo menos que eu tenha conhecimento. E o arrendamento mercantil? É viável o protesto do arrendamento mercantil enquanto o título executivo, 585.2 do CPC, ou pelo menos documento de dívida, artigo 1º da lei de protesto, que é um título certo, líquido e exigível. Ora, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem entendido também pela possibilidade do protesto, especialmente para comprovação da mora. E o STJ, na mesma linha do que eu falei para o leasing, na mesma linha do que eu falei para a alienação fiduciária, ele também age em relação ao leasing. Entenda-se, o protesto do título pode corresponder à interpelação do devedor para fins de constituição em mora. Então, eles não examinam tecnicamente o próprio contrato, mas eles se reportam indiretamente ao protesto para a constituição da mora. Me parece viável esses dois títulos para o protesto. Na aula que vem, eu vou fazer uma distinção, que eu vou antecipar um pouquinho aqui só, que me parece importante para essa matéria. Como eu posso saber se um contrato ele é suscetível ou não de caracterizar como documento de dívida certo, líquido e exigível? Os contratos em geral. Porque dentro dos contratos em geral, esses aqui são dois deles, esses aqui são protestáveis. Por que os outros não são? Por que esse aqui é? Como é que eu vou fazer a distinção? Vou chamar a atenção na aula que vem, e vou antecipar um pouquinho agora, para a necessidade de distinguir os contratos em contratos unilaterais e contratos bilaterais. Contrato unilateral é aquele que gera uma obrigação apenas para uma das partes. Então, exemplo, o mútuo. O mútuo é um contrato que gera obrigação só para uma das partes. Esse tipo de contrato, quando a prestação é em dinheiro, o exemplo que eu dei do mútuo, ele é, com certeza, suscetível de protesto, bastando que haja os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. A dívida venceu, tal, então o mútuo vai para o protesto. O mútuo vai para a execução, como título extrajudicial, qualificando no 585.2. Justamente por quê? Porque, sendo um contrato unilateral, a coisa fica mais simples, e prestação em dinheiro não pagou, fica mais simples. Quando os contratos eles são bilaterais, ou seja, eles envolvem prestação e contraprestação, contrato sinalagmático, tem prestação e contraprestação para as duas partes, a coisa vai complicando para o protesto. E os contratos bilaterais, que têm obrigações para as duas partes, eles podem ou não ter essa obrigação correlacionada. Eu só posso exigir o cumprimento da minha prestação se você cumprir a sua. Né? Então, ou seja, eu tenho uma prestação de serviço. Se eu fiz o serviço, eu posso exigir o pagamento, mas se eu não fiz o serviço, eu não posso exigir o pagamento, certo? Então, esse é o contrato sinalagmático, chamado contrato bilateral, porque envolve obrigações para as duas partes, e uma prestação está amarrada à outra. Protestar isso aí é mais complicado. Agora, existem outros contratos sinalagmáticos em que uma prestação não está necessariamente amarrada à outra. A prestação pecuniária não está necessariamente amarrada à outra. Alienação fiduciária. Então, alienação fiduciária, eu tenho que pagar todo mês aquele X reais. Qual é a obrigação do credor? Só no final do contrato, depois que você paga tudo, transferir, porque consolida a propriedade nas mãos do devedor, é transferir, então, o bem para o outro, não é? Não é isso que ele faz? No caso do veículo, você vai pagando, terminou de pagar tudo, ele tem que assinar lá o documento para você transferir o documento no seu nome. A obrigação, então, do credor é só essa, ele só tem essa obrigação no final. É um contrato bilateral, porque credor e devedor, os dois têm obrigações, um tem que ficar pagando todo mês e o outro tem que deixar a disponibilização, o veículo com o devedor, e no final ele tem que... Ora,
Mas se eu não pagar uma prestação, 2 prestações, 3 prestações, 4 prestações, que obrigação correlata eu tenho ao mesmo tempo em relação ao outro? Nenhuma, do credor. Então, é um contrato bilateral, mas eu não tenho uma amarração de cada uma das prestações a uma contraprestação do credor. Então, fica mais fácil protestar. Então, o exame do contrato, considerando ele unilateral ou bilateral, e o exame da bilateralidade das prestações, ele é importante para mim saber depois se eu vou ter os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Tudo bem? Na aula que vem eu vou falar isso mais devagar. Mas a ideia, para o arrendamento mercantil, para a alienação fiduciária, é fácil a gente ver isso, porque você não tem, na amarração de uma prestação, eu vou pagar toda a mensalidade do financiamento dia tal, uma contraprestação da outra parte. Bom, lugar do protesto. Para a alienação fiduciária de imóvel, o lugar do protesto é o local de pagamento constante no título. Por quê? Porque o artigo 66, parágrafo 1º, letra B, do Decreto-Lei 911, diz que a alienação fiduciária deve expressar esse requisito. Ela tem como requisito, a alienação fiduciária, entre eles, o local e a data de pagamento. Então, se o próprio contrato diz local do pagamento e protesto é lugar de pagamento, não é? Eu tenho que levar o título no lugar do pagamento. Na falta, domicílio do devedor. Necessidade de saber aqui que, se de antemão nós sabemos que o domicílio do devedor é em comarca diversa, eu tenho que tentar a intimação pessoal, por exemplo, pelo correio. Então, levei numa praça de pagamento, ele está domiciliado em outro, eu sei que está domiciliado em outro lugar, a meu ver, não pode tirar o protesto direto pelo edital. Eu preciso tentar a intimação pessoal aqui. Porque a lei fala, todo mundo vai direto no edital. Tá. Olha, aqui eu diria, antes do edital, artigo 14 e 15, lei de protesto, é preciso tentar a intimação pessoal. Então, se vocês pegarem alguns julgados do STJ, eles vão procurar insistir nisso. Olha, tem que tentar a intimação pessoal, senão isso daqui vai poder comprometer lá na frente a constituição da mora nesse contrato. Há uma forte discussão aqui, na jurisprudência, em torno do ponto da competência do oficial do RTD para fazer a notificação. Isso foi objeto de discussão em corregedoria, foi objeto de discussão no CNJ, a jurisprudência, todo momento tem gente que levanta, olha, o protesto foi tirado em Minas Gerais, mas eu sou domiciliado aqui em São Paulo, a notificação foi feita lá em Minas Gerais, eu sou aqui em São Paulo, isso vale ou não vale? Então, tem uma forte discussão sobre esse ponto, que toca a competência do oficial do RTD para a notificação destinada à constituição em mora, em alienação fiduciária. Eu penso que toda essa discussão em torno da competência do RTD não migra para o protesto de títulos e documentos de dívida. Por quê? Porque essa discussão está amarrada e está em cima de alguns artigos da Lei de Registros Públicos, especialmente aqui o 160 e o 130, que bem ou mal examinados, que bem ou mal lidos como dentro do campo de incidência aqui da notificação, o fato é que é aí que está a discussão. E esses artigos não se aplicam para o tabelião do protesto. Então, essa discussão que é forte para a notificação, a meu ver, não migra necessariamente para o protesto. E se for alienação fiduciária de imóvel? Ora, aí eu vou aplicar o artigo 26, parágrafo 3º, por interpretação extensiva do que ele diz para a notificação. Porque ele diz assim, que a notificação deve ser feita no lugar da situação do imóvel ou domicílio do devedor. Né? Então, eu extrairia daqui a referência para o protesto. E no arrendamento mercantil? Eu me apropriaria dos mesmos critérios para alienação fiduciária.
Até porque eu posso me valer, na ausência de norma explícita para arrendamento mercantil, o regime da alienação fiduciária. Então, aqui eu resolveria dessa maneira o tema do lugar do protesto. Muito bem. Requisitos formais, e que eu vou considerar requisitos comuns para o protesto, tanto na alienação fiduciária quanto no arrendamento mercantil. Primeiro deles, instrumento público ou particular. Segundo, é dispensado o reconhecimento de firma e 2 testemunhas. Isso por força de jurisprudência, que vocês vão encontrar com larga referência aqui, em temas que envolvem esses 2 contratos. Inadmissível exigência de prévia notificação para a purga da mora, é óbvio. A notificação que se exige para purgar a mora é para você entrar com ação de busca e apreensão, na alienação fiduciária, reintegração de posse, no leasing. No entanto, seria inviável uma exigência dessa pelo tabelião de protesto, até porque também o protesto faz, às vezes, a notificação. Dívida pecuniária, certa, líquida e exigível. Ela deve estar discriminada, essa dívida, num demonstrativo, numa planilha de débito. E é preciso verificar que, se houver inclusão de encargos indevidos, eles podem comprometer a liquidez do título. O mesmo critério que eu falei para a CDA, eu vou falar aqui. O apresentante é o responsável pela discriminação de tudo. Pela conta, pelos débitos, vocês não podem, como tabeliões de protesto, investigar a fundo tudo isso. Mas é preciso fazer, isso sim, uma amarração básica no quê? Se aquilo que está discriminado no título bate com o próprio título e se não há uma ofensa à norma de ordem pública. Até aí vocês podem ir, mas a discussão desse valor, daquele valor específico, tal, aí o detalhamento disso eu acho que é para deixar para o juízo, a discussão judicial. Retomada do bem e do protesto. Comecemos com o leasing. Protestável sem inclusão de parcelas vincendas até o apontamento, e enquanto não retomado e vendido o bem. Então, primeira coisa, eu posso levar ao protesto, mas eu vou levar ao protesto pelo valor das parcelas vencidas. Eu não posso, porque o que acontece aí é que, bom, isso pode caracterizar a ruptura do contrato, vai dever tudo, não. As parcelas vincendas ainda não venceram, ainda não são dívidas, muito menos eu tenho aqui a exigibilidade do que não venceu. Ainda em matéria de protesto, a gente precisava situar assim. Então, eu protesto e o valor que eu vou protestar das parcelas vencidas. Não vou incluir as vincendas. Vencidas até quando? Até a apresentação do título ao cartório, até o apontamento. E se for retomado e vendido o bem? Se o bem for retomado e vendido, aí também isso vai comprometer a liquidez e a certeza da cobrança do saldo remanescente. Por quê? Porque quando se vende esse bem, ele foi retomado, a reintegração do veículo, por exemplo, reintegração de posse do bem, e aí ele vai ser vendido para satisfazer o credor. Aí tem um saldo devedor, mas toda essa apuração do saldo, ela é feita de modo unilateral. O devedor não sabe, ele não concorda, por exemplo, ele não anuiu com a venda, ele não sabe se aquela venda do veículo ela foi num preço correto ou não foi correto, aí como é que fica? Então, a partir daí, me parece que falta liquidez e certeza. Essa doutrina vocês vão encontrar também em Sérgio Luiz José Bueno, que ele aponta também a necessidade de informação do apresentante de que não retomou e vendeu, ou uma prova ou declaração substitutiva de que o vendedor anuiu com o valor da venda. Porque se ele concordou com o valor da venda, aí então o resto, a liquidez está fechada, né? E na alienação fiduciária? O mesmo critério. Quanto à retomada do bem, por exemplo, vocês vão encontrar precedentes diversos na jurisprudência em torno dessa matéria. Nas hipóteses de apreensão do bem, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, a venda extrajudicial independe de prévia avaliação e anuência do devedor quanto ao preço.
mas ela retira ao eventual crédito remanescente a característica de liquidez e o título dele representativo, em consequência, a qualidade de título executivo. Então, ele não vale nem para execução. Por que não vale? Falta de liquidez. Se ele é ilíquido para execução, maior razão, ele não tem liquidez para o protesto. E a jurisprudência é vasta nessa matéria do STJ. Bom, com isso, então, nós terminamos esses documentos de dívida que são suscetíveis de protesto e para amanhã nós estamos preparando o tema que vamos continuar ainda no enfoque casuístico de documentos de dívida, a começar pela sentença, depois para os contratos em geral, vamos falar um pouco do compromisso de venda e compra de imóvel, se pode ser protestado ou não, falaremos também do contrato de prestação de serviços, especialmente aqui o tema mais delicado, o que tem se reportado mais, que são dos serviços de ensino, os cursos e os contratos feitos em torno dessa matéria, e alguns outros documentos de dívidas que a gente vai trabalhar. Então, para a aula de hoje eu agradeço, aguardo as perguntas que serão encaminhadas e aqui a plateia pode se manifestar se assim quiser. Doutor Vicente, parabéns mais uma vez pela lucidez da sua palestra. E eu gostaria de ouvir o comentário do senhor a respeito dos honorários de advogado no caso do protesto do contrato de locação, né? E também dos honorários da Procuradoria no caso do protesto da CDA. Se o senhor vê possibilidade de inclusão desses encargos em ambas as situações, no protesto da CDA e no protesto da locação. E, na locação, na hipótese de pluralidade de locadores, se o senhor vê necessidade de indicação como credor de todos eles, ou basta um, a exemplo do registro no RI, que basta a inclusão de um dos titulares do domínio e não necessariamente de todos, né? Ainda na pluralidade agora de locatários, se o senhor vê também necessidade de indicação de todos os locatários no polo do devedor, ou ele pode escolher um a seu bel prazer, né? Vamos começar devagarinho, senão eu esqueço da primeira pergunta. Então, a primeira... Honorários na CDA honorários, tá. E honorários na alocação. Isso. Quanto aos honorários, no meu modo de ver, eles são devidos apenas a título de cobrança em juízo. Então, eu não concordo com honorários antes do ingresso em juízo. Eu acho que falta certeza, liquidez, e, além disso, se alguém vai pagar, essa dívida não é do devedor, a dívida é do credor, o credor que o contratou. Na CDA, a coisa poderia ficar um pouco mais delicada. Mas, por exemplo, na locação, isso é mais tranquilo. Por que é mais tranquilo? Eu posso cobrar a dívida do aluguel, independentemente de advogado. Eu não preciso de advogado para isso, para cobrar uma dívida de aluguel. Se eu não preciso cobrar, como é que eu posso transferir esse valor para o devedor? Eu acho isso realmente indevido. Acho que é possível quando for em juízo, e em juízo você vai ter, então, a possibilidade de aquilo virar uma sentença, eu posso protestar a sentença, da sentença eu tenho a verba honorária, que ela também é suscetível de protesto, até pelo próprio advogado, porque é verba dele. Mas, antes do ajuizamento, tudo isso, eu acho isso indevido. Da CDA, eu teria o mesmo raciocínio, embora eu saiba que a CDA, a Procuradoria, ela já trabalha, ela já atua desde o campo da inscrição da dívida, no cálculo, em tudo isso, é a Procuradoria que age. No entanto, eu também acho que isso é um abuso em relação ao devedor. Então, eu não concordaria com essa verba honorária nesses títulos, para o protesto. A outra pergunta? A outra é da pluralidade de locadores e locatários, mas ainda na questão dos honorários, e se houver expressa previsão no contrato? Será cobrado
honorários de advogado, mesmo antes do ajuizamento, no caso de protesto. Uma pena que não aplique o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque aí eu já qualificaria isso como cláusula abusiva direto. Tá. Não é Código de Defesa do Consumidor, porque às vezes eu tenho muitas vezes não dá para colocar aí. Mas a minha tendência seria colocar assim, a previsão eu colocaria restrita dentro dessa hipótese. O caso de levar para cobrança. Uso de direito, vamos dizer assim. Eu acho que é um exagero. Eu posso até ter uma interpretação muito radical nesse ponto aqui, mas eu acho que isso é exagerado. E aí, a questão da pluralidade de locadores e pluralidade de locatários, mas ele escolhe um só, como devedor. Primeiro, se eu tenho mais de um proprietário, e daí eu tenho mais de um locador, a presunção que há aí é de solidariedade. Eu posso pagar para qualquer um deles, ele me dá o recibo e dá a quitação. Se eu posso pagar para qualquer um e há uma solidariedade dos credores, então qualquer um pode pedir o protesto. E aí um vai com o outro resolver lá como que é o pagamento. Acho que do credor até mais fácil. Do devedor, em princípio, também são solidários, não é? E aí eu posso escolher tanto um quanto o outro. Se eu escolho mais de um, eu tenho que fazer a intimação de todos eles, porque aí eu não é que nenhum título de crédito que eu só vou intimar, não intimo a cadeia de endossantes, tal, mas aqui não, aqui pediu mais de um, eu intimo todos eles e eu posso tirar contra todos ou contra um deles, porque eu posso também, na solidariedade passiva, entrar com ação contra um ou contra dois. Então, posso cobrar de um ou posso cobrar de dois. Não vejo problema aqui também. O mesmo raciocínio vale para um instrumento de confissão de dívida, por exemplo, onde tem mais de um e eu escolho... A meu ver, para todos os documentos de dívida, eu tenho que examinar a solidariedade. Tá certo? Então, se eu consigo resolver o ponto que os devedores são solidários, agora, se o contrato me indica que cada um responde até um determinado limite, se eles não são solidários, aí, então, eu posso fazer um só até aquele limite. Tá? Mas, no silêncio, são solidários. A solidariedade não se presume, a solidariedade ela é de lei ou é do contrato. Mas, pelo perfil do contrato, dá para saber direitinho. E a maioria desses contratos tem um perfil de solidariedade. A maioria desses contratos gera esse perfil, né? Então, a solidariedade ela decorre de lei ou do contrato. Muito obrigado. Eu teria uma outra coisa, mas era do mútuo, mas o senhor já adiantou que no mútuo vai ver na próxima aula, não é isso? Não, pode falar se quiser, não tem... O mútuo, a gente sempre estudou que o mútuo tem a classificação de um contrato real, ele se perfaz com a entrega da coisa. No caso do mútuo em dinheiro, né, o senhor acha que deve o tabelião analisar, de fato, se houve a entrega do dinheiro, ou o senhor acha que isso é matéria de fundo? Porque, muitas vezes, o contrato vem assim. Ao mutuário será entregue o valor de X. Né? E aí, daí vem a forma de pagamento. Mas fala que será. E alguns tabeliães pedem a comprovação da entrega do dinheiro, porque é um contrato real. O senhor acha que deve entrar nessa matéria ou não? Em princípio, eu acho que, se ele já está levando ao protesto, já está colocando isso, ele já está assumindo até o risco de que ele já fez. Eu acho que eu presumiria a entrega da coisa. Eu acho que seria excessivo entrar na exigência. Se eu estou diante, por exemplo, geralmente esses mútuos são instituições financeiras. Eu digo que a instituição é quase natural, quer dizer, que teve ali, a instituição financeira disponibilizou em conta corrente, ele usou o dinheiro. A prova disso nem seria difícil de fazer, poderia jogar um extrato ali e fazer isso com facilidade, mas eu acho que é excesso. Eu não vejo necessidade de fazer a comprovação da entrega da coisa num caso desse. Ok. Por mim, obrigado. Não tinha mais uma, não, né? Era só essas. Tá ok. Então tá bom. Eu tinha outra, mas eu já estava anotando aqui, mas o senhor não, mas na minha cabeça parece que tinha mais uma, que eu acabei não respondendo. Não tinha. Não, era a questão dos encargos na locação, mas tá okay. Porque às vezes vem protesto lá só da multa. Ele não está cobrando o valor do aluguel. Ele pede só o valor da multa, dizendo houve uma infração contratual, estou cobrando a multa de 10%. É porque tem gente que admite.
Tem gente que admite, mas eu acho aí tem um pouco de é um pouco complicado. Eu acho que tem que ter o contraditório. Aí o Eu acho contraditório que é só aí é complicado, porque isso envolve infração. E se envolve infração, aí não dá. Tá ok. Então, obrigado. Na aula que vem, a gente vai examinar mais alguns desses contratos que são delicados. Então, até a aula que vem. Muito obrigado.